Muito bem. Vamos continuar com o nosso estudo do segundo livro de Samuel, que é o último capítulo dessa história. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Para o dia de hoje. Não prometo acabar hoje com esse capítulo, mas vamos tentar tirar a maior informação que tem esse capítulo, porque não podemos estudar muito rápido, porque não dá certo. Temos que ir um pouco devagar. Então, na semana passada, o nosso irmão Leo e nosso irmão Ricardo, ele estava falando, né, no capítulo anterior, segundo livro de Samuel, capítulo 24. Eu tenho perdido aqui. Achei. Muito bem. Então, semana passada, tinha aula o nosso irmão Ricardo, e ele estava falando sobre o que possivelmente foram as últimas palavras do rei Davi. E também ele falou sobre os valentes de Davi, né? Uma aula completa, um capítulo completo do capítulo 23. Capítulo 24 parece que não é uma continuidade do capítulo 23, porém está dentro da história e é mais provável que seja a continuidade do capítulo 21. Porque o capítulo 22, lembre-se que é um salmo, que nosso irmão Leo, ele explicou muitas coisas sobre essas palavras do Davi. Então, irmão, para começar, vamos falar que o capítulo 24 tem um problema com o entendimento de muitas pessoas. Porque o capítulo 24 do segundo livro de Samuel está contido no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas. Dá uma conferida por aí, capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, e vamos aí comparando o que diz no capítulo 24 de Samuel com o que diz capítulo 21 de Crônicas, tá bom? Vamos começar, versículo 1 do segundo livro de Samuel. Diz assim: tornou a ira do Senhor a encender-se contra os israelitas. Vamos parar aí. Tornou a ira do Senhor a encender-se contra os israelitas. Primeiro, vamos ler um pouquinho mais um pouquinho. E ele incitou a Davi contra eles. Agora, vamos lá, no capítulo 21 de primeiro livro de Crônicas, no versículo 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Alguém achou? Por favor. Muito bem. Olha, essas passagens são dignas de estudo. Não pode passar só assim, só porque no versículo diz que Deus tornou a irar-se contra Israel, no segundo livro de Samuel. E o cronista
do primeiro livro das Crônicas diz que foi quem? Satanás. Quem que foi? Ou foi Deus que incitou, ou foi Satanás. Aparentemente, nós temos aqui uma contradição. Só que na Bíblia, a contradição não existe. Então, nós temos que estudar bem devagar isso aqui, para encontrar a lógica das coisas. Primeiro, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24, diz que Deus incitou a Davi. A primeira coisa que nós encontramos ali é que Deus não incita ninguém para pecar. Deus é inimigo do pecado. Deus não faz a pessoa pecar. Ele não incita. Segundo o que fala Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que cada um de nós é tentado e seduzido de dentro do nosso coração. É seduzido para pecar. Mas Deus não faz pecar ninguém. Deus não tem tropeço. A sua palavra pode ser o tropeço para quem não quer fazer a vontade dele. Mas Deus não colocou a sua palavra para nós pecar. Ele colocou a sua palavra para nos iluminar nosso caminho e ser salvos. Tudo bem? Então, o que acontece aqui com esse primeiro versículo? Não temos a informação precisa da causa pela qual Deus, ele ficou airado novamente com Israel. No capítulo 21, que nós estudamos que Deus, ele tinha na sua mente aquela culpa do povo por causa de Saul, que ele matou os gibeonitas e agora ele ia vingar os gibeonitas. E mataram quantos israelitas? Quem está lembrando dessa aula? Os gibeonitas, eles pediram para Israel uma quantidade de homens para serem enforcados, lembra? Quantos eram? Eram 7. 7 homens. E o rei Davi, ele deu esses homens da casa de Saul para serem enforcados e dessa forma apaciguar a ira do Senhor. Depois desse acontecimento, nós temos umas guerras que o exército de Davi, eles libraram e eles ganharam. Lembram que eles mataram muitos gigantes? Mas eles mataram outros Golias. Então, Davi, ele estava tendo vitórias, porém, o exército dele estava diminuindo, porque morriam pessoas do lado dos filisteus, que era contra os filisteus, e pessoas do povo de Israel. Então, ali acontece uma coisa que nós vamos a ver bem direitinho aqui. Vamos continuar, vamos ler no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: mas Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi para que fizesse o censo de Israel. Agora temos aqui, como é que Davi ele foi incitado? E por que ele foi
incitados. São as coisas que nós temos que nos perguntar para fazer esse estudo. Uma das coisas que nós temos que entender, olha, presta atenção, nós temos que entender que Deus está airado todos os dias. Sabia? Deus está airado todos os dias contra aquelas pessoas que estão no pecado. E essas pessoas são consideradas inimigos de Deus. Vamos lá. Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 11 e 12. Então, segundo o livro de Samuel, capítulo 24, disse que tornou Deus a irar-se contra Israel. Por quê? Porque eles tinham feito o mal. Mas Deus, ele está em contra de todas as pessoas que pecam. Todos os dias. E naquele tempo, era Deus assim, e hoje também. Deus está airado com todos nós quando cometemos pecado. Quando nós pecamos. Pior ainda, quando nós sabemos que aquilo que queremos fazer não é bom, e mesmo assim, nós fazemos. Olha, não é considerado, segundo a carta dos Hebreus, diz que crucifica de novo o Filho de Deus, aquele que conhece. Porque já conhece a verdade e não faz. E aquele que não conhece, ele faz porque é ímpio. Lá, fora do povo de Deus, pode falar. Muito bem. Obrigado. Então, vamos à solução do versículo 1. Porque também, mais para frente, vamos ter outras coisas que aparentemente são contradição. É importante, olha o importante que é saber, conhecer a história dos livros. Principalmente, quem escreveu o livro, para quem escreveu, quando escreveu, porque a circunstância em que foram escritos esses livros. Por exemplo, primeiro e segundo livro de Samuel é um só livro. Só que ele foi dividido em 2 tomos. Entendeu? O livro das crônicas, igualmente. Só que os escritores são diferentes. Primeiro e segundo livro de Samuel, segundo a tradição dos judeus, ele foi escrito primeiro por Samuel, que era o profeta e juiz de Israel. Depois foi por o profeta Natã e o profeta Gad. Foram 3 pessoas que escreveram o livro de Samuel, porque acontece como o livro de Deuteronômios. Livro de Deuteronômios, ele narra a morte de Moisés. Só que se Moisés, ele estava morto, ele não podia narrar a sua morte. E a tradição fala que o livro de Moisés, o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Então, o livro de Deuteronômio, na verdade, ele foi escrito, uma parte foi escrita por Moisés e a última parte foi escrita por Josué. Neste caso, o livro de Samuel, que foi escrito por 3 profetas,
E o livro das crônicas, que o autor é desconhecido totalmente, não sabemos quem foi. Mas sim se sabe que foi um homem que ele indagou muito tempo as coisas acontecidas no Israel. Possivelmente tem uma probabilidade muito forte que tinha sido Esdras. Muito possivelmente foi Esdras, mas não, com certeza não pode falar que foi ele. Mas tudo bem. Então o que acontece? Os cronistas, neste caso os profetas que escreveram o livro de Samuel, eles estavam falando das circunstâncias em que estava passando Davi naquele momento. E o que eles precisavam revelar na escritura é que Deus estava contra Davi. É isso. Quando vem e lê o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, nem pensa em Satanás. Nem pensa em que Satanás está envolvido nessa história. Só está pensando que Davi, ele cometeu um pecado, e pecado é em contra de Deus. Neste caso, o escritor, ele só está revelando esse momento da falha de Davi. No caso de 1 de Crônicas, o cronista, ele vai e dá uma informação que diz, não, Deus não incita ninguém, aqui foi o diabo. E Deus, neste caso, ele permitiu a Satanás trabalhar no coração de Davi. É assim, sabe por quê? Nós temos argumentos bíblicos para essa afirmação. Por exemplo, livro de Jó, capítulo 2, versículo 13. Jó, capítulo 2, versículo 9, versículo 9 e 10. Diz assim: então, sua mulher lhe diz, a mulher de Jó, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. 9 e 10. Versículo 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, trabalho que estava sendo feito por quem? Por Satanás, por o diabo. Mas Jó, ele achava que era quem? Ele achava que era Deus. A mulher dele fala, amaldiçoa a Deus e morre. E a resposta de Jó é, vamos receber só o bom de Deus e não vamos receber o mal? Jó nem estava pensando que Satanás estava envolvido nessa história também. Só que Deus, ele permitiu naquele momento a Satanás seduzir Davi para ele pecar. E qual foi o pecado que ele cometeu? Ele foi e censou o povo. Versículo 2. Tem uma pergunta até agora? Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então, temos agora o versículo 2. Diz assim. Disse o rei a Joabe, na segunda parte do versículo 1, tornou então a irar-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra eles para que dissesse, vai, faça um censo de Israel e de Judá.
Na Almeida Revista, pode ser que seja desde Dan até Berseba. Segundo de Samuel. É assim? É assim mesmo. Então, só fazer um censo do povo, um recenseamento do povo. Agora, alguém sabe por quê? Alguém sabe por que fazer um censo em Israel era pecado para o rei? Se ele era o rei, ele podia fazer isso e outras coisas. E quem ia falar uma coisa contra o rei? Alguém sabe por que era pecado? Por que foi contado como pecado? Esse censo. É proibido? Uhum. Sim. Vamos ver por que era pecado. Mas temos aqui duas coisas para falar. A primeira delas é que o Davi, ele estava orgulhoso, ele estava exaltado. E quando as pessoas ficam desse jeito, não fazem coisa boa. Quando as pessoas estão muito alegres, as pessoas tomam as piores decisões da sua vida. Quando estão airados, a mesma coisa acontece. No caso de Davi, ou ele estava com o exército muito baixo, ou ele estava num tempo de muito triunfo. Pode acontecer as duas coisas. O certo é que qualquer das situações que tenha sido para o rei Davi, o certo é que ele perdeu a fé em Deus. Ele não consultou Deus para fazer esse censo. Ele queria saber quanto o povo tinha. Agora, nós temos um registro que Deus para falar do censo do povo, temos algumas passagens que falam disso. O primeiro é Éxodo, capítulo 30, versículo 12. Éxodo, capítulo 30, versículo 12. Muito bem. Olha, quando fizerem recenseamento do filho de Israel. Só que nesse caso, Deus não está dando liberdade aos líderes para fazer ele recenseamento quando eles quiserem. Não acontece isso. Por quê? Porque realmente, aqui nós vemos aqui que fazer
um recenseamento do povo estava relacionado com a morte. Eles tinham que pagar, que fazer uma oferta para se livrar, aquele que era recenseado. Só desse jeito a pessoa ficava inscrito naquela lista de pessoas e ele não ia morrer. Ele não ia sofrer praga nenhuma. Outra coisa, bem importante, que houveram anteriormente 2 censos do povo. Só que esses censos do povo foram feitos por ordenança de Deus, por ordem de Deus. O primeiro censo que nós temos na Bíblia é quando o povo está em Sinaí. E o povo é recenseado para saber quantas pessoas tinham saído do Egito. Outra coisa bem importante, somente era censado ou recenseado os homens de 20 anos para cima. Só os homens de 20 anos para cima. Mas nem todos os homens, senão aqueles que foram capazes de sair para a guerra. Sabia? Vamos lá, vamos a continuar lendo aqui no livro de Êxodo. Versículo 13. Todo aquele que passar ao enrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no enrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. Muito bem. Vamos ler outro texto aqui. Números capítulo 1, versículo 1 ao 3. Aí vamos tirar esse dado de Números. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Então, a mesma coisa fala lá em capítulo 26 do livro de Números. Quando ele ordenou recensear o povo, mas só os homens de 20 anos para cima, homens capazes de sair para a guerra. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 2, agora entra na cena o comandante do exército de Davi, que é Joabe. Joabe, ele foi mandado por Davi para fazer esse censo ao povo, desde Dan até Berseba, ou seja, em todo o território de Israel. Se Deus não ordenar as coisas para ser feitas, não adianta nós fazer. E isso aqui tem a ver com as práticas da vida dos homens no mundo todo.
homens e mulheres, né? Respeito a religião. Vamos falar de, assim, essa palavra, religião. Na igreja não falamos muito sobre religião, mas, neste caso, quando Deus, Ele não autoriza, Ele não ordena uma coisa para ser feita na igreja, não pode fazer. Porque nós provocamos a ira ao Senhor. E por isso é que nós ficamos fracos na fé, como Davi. De que adianta nós fazer vamos supor, vamos colocar uma orquestra aqui, música. Vamos trazer. Temos músico aqui, nosso irmão ele toca piano, eu toco 2, 3 instrumentos. Talvez temos outro irmão que sabe tocar instrumento, mas vamos fazer isso para dançar, para estar alegre aqui no prédio. Olha, é bonito, seria bonito para nós, parece bonito, mas Deus não se agrada, Ele não se agrada disso. Então, não adianta eu fazer uma coisa para agradar a Deus, se no final das contas Ele não se vai agradar. Eu falava uma vez com uma pessoa, e ela falava assim, olha, eu entendo tudo que você está falando, falando sobre o famoso dízimo. Eu entendo tudo, está tudo bem, está tudo certo. Mas, se eu quero fazer, ou eu quero dar o dízimo, ou qualquer pessoa aqui dá o dízimo, se a pessoa dá de coração, Deus recebe. Deus recebe. Porque das coisas que Deus se agrada, são daquelas coisas que saem do coração. Ela falou. Olha, nem todas as coisas que saem do coração do homem são boas. Jesus, ele falou e disse, olha, do coração sai os bons pensamentos e os pensamentos ruins. Os adultérios, as fornicações, os roubos, tudo isso sai do coração. E isso não significa que Deus vai receber aquilo porque saiu do meu coração. Se não estiver de acordo com a palavra, não adianta nós praticar. No caso de Davi, ele estava muito eufórico, sim, isso. Está vendo? E vamos ler aqui um pouquinho, versículo 2. Disse o rei a Joabe, general do exército que estava com ele, percorre agora todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e faça um censo do povo, para que eu saiba o número do povo. Versículo 3. Joabe respondeu ao rei, acrescente o Senhor teu Deus ao povo 100 vezes mais como são, e que meu senhor, o rei, o veja. Mas, por que tem prazer nisto, meu senhor, o rei? Olha, Joabe, ele era mais inteligente. Ele e os soldados. Porque aqui não era só Joabe, era Joabe e o exército. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, vai encontrar que é Joabe e os soldados que falaram para o rei. Olha, o rei, que adianta nós fazer esse censo e vamos trazer a praga para o povo?
Para que o rei quer fazer isso? Vai provocar a ira de Deus. Olha, os soldados, eles estavam abrindo os olhos do rei, mas os olhos do rei estavam fechadinhos. Ele não estava com a sua fé, que ele deveria ter. E a mesma coisa que acontece conosco também. Se nós trazemos essas mensagens que nós tiramos dessa leitura para nós, para nosso tempo, acontece. Tem a ver com o conselho. Conselho. Diz que na multidão do conselho está a sabedoria. Pessoa que não ouve conselho, morre. Morre. Mas de uma forma que parece que a pessoa está morta em vida. Só depois você fica falando, era verdade o que me falou meu pai, era verdade o que falava minha mãe, era verdade, mas agora que? Tá? Pode falar. Não morre soldado. Exatamente. Aqui nesse pequeno povo, grupo de pessoas que estamos aqui, nós temos um monte de conselho todos os domingos, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, até os sábados. Tem muito conselho para nós pegar, para nós encher o nosso conhecimento e dessa forma nós edificar. Agora, olha quantas cadeiras vazias ali. Pode contar. Dá para contar quantos estamos aqui na nossa aula. Por que os nossos irmãos, eles não conseguem vir? A minha esposa não está aí agora. Mas ela logo vai apartar um tempo, vai se congregar. Ela vai. Mas, olha, tem pessoas que ficam na sua casa, sabe? Porque tem uma visita, porque era seu aniversário, não se congregou. Olha. Então, tem conselho, fecha os olhos e tem ouvido de peixe. Ouvido de peixe. Para não ouvir conselho. Davi, então, ele estava recebendo uma advertência de parte do general do exército, que era Joabe, e o soldado. E ele não quis ouvir. O que ele falou? Eu gosto como a expressão do cronista, no primeiro livro de Crônicas, 21. Vamos lá. Diz assim, versículo 2. Disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: ide e fazei o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número deles para que eu o saiba. Disse Joabe: acrescente o Senhor a seu povo 100 vezes mais, rei, senhor meu. Não são todos estes servos de meu senhor? Para que procura isto, meu senhor, que será para pecado a Israel? Porém, as palavras do rei prevaleceu contra Joabe. Portanto, saiu Joabe e percorreu todo Israel e voltou para Jerusalém e deu a conta do recenseamento do povo. Joabe, se você prestar atenção, todas as aulas de 1 Samuel e 2 Samuel, Joabe, dá para fazer uma aula só das façanhas desse homem. Dá para aprender muita coisa com Joabe.
Ele era muito esperto. Ele era comparado com uma gazela. Os três. Joabe, Asael e qual é o nome do outro? O irmão de Joabe. Quem lembra? Eu esqueci. Bom, esse aí. Eram 3 irmãos, filhos de Seruia. Porque eles eram pessoas bem corajosas. Essa é a palavra. Eles eram corajosos no exército do rei. Lembra quando morreu Asael? Abissai. Isso. Lembra quando morreu Asael? Como que ele morreu? Abner, comandante do exército de Saul, chegou lá com Davi, fez uma reunião lá, Davi deixou ele ir em paz. Quando chegaram aquele, foi Asael, atrás dele. E Abner falou para Asael: olha, Asael, eu vim aqui em paz, voltar para sua casa. Não procure problemas. Mas aquele era teimoso, ele continuou perseguindo o Abner. Então o Abner veio, ele oferiu na quinta costela. Toque a sua costelinha, a quinta. Toque a quinta costela da sua, a quinta. 1, 2, 3, 4. Como por aqui, mais ou menos. Mais ou menos, a quinta. Estou contando de baixo para cima, não sei se é de cima para baixo. Mas é por aqui. A quinta costela, ele foi ferido e morreu. Morreu. Ou talvez foi por aqui. Muito bem. Então, temos de que Joabe, ele está falando para o rei: olha, rei, para que quer saber o número do povo? Para quê? Para que trazer o pecado para Israel? E ele não percebe. O rei não percebe o conselho daquele homem. E faz. Pode falar, irmão. Olha, presta atenção. Eu conheço muitas pessoas lá fora que são pessoas bem prestantes, pessoa séria. Pessoa que vai falar uma coisa e não fala besteira. Pode pegar um conselho dessa pessoa? Pode. Pode escutar aquela pessoa? Pode. O que não podemos nós, olha, como pessoas que conhecem a verdade, preste atenção, como pessoas que conhecem a verdade, não pode fazer tudo o que ouve lá fora. Porque nem tudo o que se fala lá fora é bom. Assim como nem tudo o que se fala lá fora é ruim. Então tem pessoa. Eu recebi conselho de pessoas maiores de idade que me aconselharam muito. Eles nem eram da igreja. E quando eu conheci o Evangelho de Cristo, eu já não tinha vícios. Além de ser aconselhado por meus pais, que recebi bons conselhos dele, boa disciplina, eu recebi também conselho de amigos
Porque nem todas as pessoas que estão ao redor são amigos. Nem sabemos o que eles querem de nós. Nem todas as pessoas querem o bem do outro. Eu estava assistindo um vídeo pequeno. Não sei se você conhece, ou conheceu, ou já ouviu falar de um ator mexicano que se chamava ele Mário Moreno. Mário Moreno. Ele era cômico, era humorista, isso, humorista. Ele tem um filme onde ele é embaixador de um país e na reunião que fazem os embaixadores para aprovar uma causa, só faltava o voto dele para inclinar a balança para um lado ou para o outro. Só que ele tinha renunciado ao seu cargo, ele tinha deixado o seu cargo há 24 horas. E ele estava lá, esperando que sua demissão for aceita. E aí ele falou o seguinte: olha, sabe o quê? Eu não vou dar o meu voto. E eu tenho um discurso muito bom. Mas no último que ele falou, ele disse assim: sabe por que eu não vou dar o meu voto? Porque vocês não entenderam o que falou aquele carpinteiro há 2000 anos atrás. Que ele falou: amaos uns aos outros. Vocês entenderam. Armaos uns contra outros. Então, por isso que ele não deu seu voto. Porque os povos só querem dominar uns contra os outros. É muito bom. Então, quando nós recebemos o conselho dos nossos pais, é o melhor que nós podemos escutar. E sabe por quê? Porque eu vou falar do 95% dos pais. 95% dos pais não querem coisa ruim para os filhos. E por que 95%? Porque outros 5%? Porque tem uns 5% de pais que não se importam por os filhos. Infelizmente, não se importam por os filhos, por o conselho deles. Não educam os filhos. Os filhos viram delinquentes, viram ladrão, viram pessoa que não presta para nada. Por quê? Porque não receberam uma disciplina no seu lar. Vão lá na escola e aí faz bagunça, pleiteia com outro menino. Só em problema. Porque eles não recebem a disciplina, não ouvem conselho e não tem ninguém para eles aconselhar. Quando uma pessoa de fora, ainda é isso, uma pessoa de fora fala uma coisa para ele, hoje em dia, é agressão. Está agredindo a criança, porque quer corrigir aquele. Nós estamos vivendo num mundo que a disciplina de Deus, principalmente, está sendo uma coisa de segundo plano. Não é para mim. Ou, para os mais jovens, acham que as coisas de Deus não é para eles, senão para os mais velhos. E não é assim, não. Então, vamos lá. Davi, então, ele mandou fazer esse recenseamento a Joabe. Ele foi porque a ordem do rei era para ser obedecida. Nessa intervenção de Joabe, a partir do versículo 3 até o 9, diz que
No segundo livro de Samuel, ele pergunta, mas por que tem prazer em fazer isso? Por que o rei, meu senhor, requer isso? Primeiro livro de Crônicas. Por que trazer a culpa, o pecado para o povo? Primeiro de Crônicas 21:3. Mas antes disso, ele falou, multiplique o Senhor teu Deus 100 vezes mais. Era como um elogio para o rei. Tratar de abrir os olhos do rei. Para que ele conseguisse ver que ele tinha exército. Ele tinha homens. Que Deus poderia fazer esse exército maior. Mas ele não estava confiando em Deus. Ele estava confiando na força militar física. Essa força militar que ele usava para conquistar os outros povos. A palavra do rei, porém, prevaleceu contra Joabe e o exército. Diz que o censo demorou 9 meses e 20 dias e voltaram para Jerusalém e entregaram os dados do recenseamento. Agora temos aqui outra coisa. Temos 8 minutinhos para encerrar esse pedacinho daqui. Segundo o livro de Samuel, diz que Joabe censou 1.300.000 homens. E o livro das Crônicas diz que são 1.570.000 homens. Tem diferença. Diferença grande. Só que nós encontramos outros dados em 1 de Crônicas, por exemplo. Vamos lá. 1 de Crônicas 21 diz assim: havia em todo o Israel 1.100.000 homens capazes de manejar armas, e de Judá eram 470.000 homens que manejavam espada. Versículo 6. Olha, esse dado aqui não está no segundo livro de Samuel. Entre estes não foram contados os levitas, nem os filhos de Benjamim, porque a ordem do rei era abominável a Joabe. Eu gostei desse dado aí. A lei não falava que os levitas não seriam recenseados. Os levitas também eram recenseados. Só que neste caso, Joabe, ele pulou 2 tribos. Benjamim e Levi. Por quê? Porque ele não concordou com a ideia do rei. Agora, aqui nós temos uma coisa que, para nós entender bem esse assunto, vamos pensar o seguinte: o pecado realmente estava em ter recenseado o povo ou em a falha de Joabe? Porque Joabe não fez, correto? Ele pulou 2 tribos. Sim. Pensa bem aí. Temos 5 minutos.
É importante que ele falou no sermão aqui, que os levitas cuidavam do templo, sim. Mas, nem todos os levitas. Nem todos os levitas, porque era um povo. Uma tribo. Uma tribo. Agora, a lei, quando nós vamos lá no livro de Êxodo, Deus não fala nada a respeito de que Levi não pode ser recenseado. Porque no primeiro censo, que foram os que saíram do Egito, se fez o censo para saber quantas pessoas tinham saído do Egito. E no segundo censo, que está no capítulo 26 de Números, esse censo foi para saber a força militar do povo para a conquista das terras de Canaã. Então, temos duas coisas aqui. Temos a falha de Joabe e temos a necessidade do rei. Então vamos falar assim, que as duas coisas. Porque se uma coisa está errado, o resto vai dar errado também. Lembre-se disso. Se começa mal, acaba mal. Não pode começar uma coisa bem e ao final não dá certo. O que é isso? O certo é certo e o ruim é ruim. Nesse caso, o rei, ele foi incitado por quem? Pelo diabo. Deus permitiu a Satanás incitar Davi para fazer esse censo. Ele manda fazer esse censo, Joabe vai contra a sua vontade, discordando com a ideia do rei. Ele faz o censo, mas faz do seu jeito. E ele traz um número. Agora, o cronista, de onde ele tira o número? Aquele outro número. É interessante essa pergunta. Eu vou deixar essa tarefa para vocês para o domingo que vem. Vai lá, indaga um pouco aí. De onde o cronista ele tira 270 mil homens recenseados do povo? Vai ser bom para vocês ler um pouco, indagar, para saber como vamos chegar a uma conclusão sobre isso. Então, no versículo 10, diz assim: depois que Davi fez o censo do povo, seu coração pesou, e disse Davi ao Senhor: eu, agora, pequei gravemente por ter feito isto, mas agora, ao Senhor, rogo-te que tires o pecado de teu servo, porque eu agi muito neciamente. Ao final, Davi, ele reconheceu que estava errado. E vem o arrependimento. Aquele homem, conforme ao coração de Deus, ele não era perfeito. Ele era um homem. Ele é um homem como nós. Sujeito às armadilhas do diabo. A vontade do seu coração, ao poder que ele tinha como rei. Pode falar, temos 1 minuto.
Isso mesmo. Temos muitas coisas que falar sobre isso semana que vem. Então, a sensibilidade do rei aparece. Ele não era perfeito, já falamos sobre isso, reconheceu o seu pecado e agora ele está pedindo o perdão de Deus. Só que vamos falar novamente o que eu falei na aula número 21, a aula número 18. Pecado. Pecado de Davi, ele foi perdoado, porém, a consequência fica. Agora, desta vez, Davi, ele está pedindo perdão, mas ele ainda não sabe as consequências desse pecado que ele cometeu. E o pior de tudo isso, que é não só ele, é o povo. Semana que vem, nós vamos falar mais sobre isso. Que Deus nos abençoe.